Terra firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, sendo atropelado por caminhões aqui na curva. Esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou pedir para você deixar o seu like, seu dislike. Opa, cadê meus anéis? O Senhor dos Anéis! Eu fui escovar os dentes, lavar a mão e tal. Eu tirei os anéis e vou pedir para vocês deixarem o seu like, seu dislike, né? Se inscrever aqui no canal, falar o que você acha, o que você está gostando. Esse vai doer, que é o dedo que tá trincado. Passar para frente, indicar para outras pessoas, né? Ajudar aí nesse esquema que a gente está aqui do canal de fazer tudo funcionar, né? Se estiver gostando, tem bastante gente que parece que está curtindo as análises e tal. E hoje no Eu Recomendo de Friedrich Nietzsche. Opa! Do Friedrich Nietzsche, a, a obra O Anticristo, né? De 1888. O Nietzsche, ele é muito mal interpretado nessa obra, até por uma expressão Deus está morto, né? Então, para entender essa obra, você precisa ter lido Assim Falou Zaratustra, que ele vai começar o conceito do Übermensch, que é o além do homem, que é um conceito que muita gente entende errado, né? O Nietzsche, no Anticristo, quando tem a famosa frase Deus está morto, ele vai criticar o cristianismo. E ele vai defender Jesus, o Cristo, o Messias. Então uma confusão que o pessoal faz, por exemplo, os detratores, pessoas que não leram o Anticristo, eu não estou aqui com o meu livro aqui, ele está guardado nas caixas aqui que ficaram na pré-mudança de antes de eu casar. Então, o que acontece? Ele diz que o único cristão de verdade que existiu foi Jesus, o Cristo, que seguiu aqueles conceitos e inclusive morre em função da defesa deles, para manter os princípios acerca do que ele entendia de ser um verdadeiro cristão. Quando ele fala do além do homem, então qual é a crítica que acontece no Anticristo? O Nietzsche vai traçar uma crítica mordaz à Igreja Católica e aos cristãos em geral, ou seja, suas variantes, né? Você vai ter as igrejas evangélicas também. O uso que elas fazem, tá? E ele vai trabalhar o uso que elas fazem da sua doutrina para julgar o homem, para controlar o homem, para tentar tolher toda essa ideia e todo esse instinto animal que o homem tem. Quando ele fala, por exemplo, da ideia do eterno retorno, esse eterno retorno são esses ciclos que se repetem na vida do homem. Ou seja, o homem faz e volta sempre as mesmas coisas. É uma coisa que a gente tem discutido muito aqui no canal, que o ser humano, ele repete os mesmos erros, ele repete os mesmos ciclos. Ou seja, o homem criou para si um ciclo de eterno retorno das mesmas questões. Esse além do homem que ele discute é o que está além do homem, o Übermensch. Além, né? E esse conceito que ele vai discutir aí, como que o homem criou essa necessidade de um mundo no além, por um Deus maior, por um Deus que vai ditar regras para ele e para todos os demais, em que vai haver uma remissão de tudo aquilo que você sofreu nessa vida aqui. E ele vai falar que isso não vai acontecer. Quando ele diz que Deus está morto, quer dizer que Deus esteve vivo. Ele não diz que Deus não existe. Ele diz que este Deus discutido por Jesus, o Cristo, ele morreu. E ele morreu em função de quem? De quem o seguiu, de quem deturpou a palavra dele. Então, no Anticristo, o grande foco
não é Deus, não é Jesus, não é se colocar um mal, mas é discutir como que quem pegou a palavra de Jesus, os ensinamentos dele, dizendo que essa vida é difícil. Aliás, estou até com o caminho de Jesus aqui hoje, feita por um brasileiro até. Que o que vai acontecer? As religiões, esses dogmas, eles vão tentar dizer como que o homem deve viver, como que o homem deve se portar, quais são ditar os comportamentos. E ele não vai aceitar isso. Por quê? Porque ele coloca, e aí ele vai fazer ataques diretos ao primeiro representante da igreja, do cristianismo, que vai ser o Pedro. Ele vai então no livro ele vai discutir como, e vai explicar como que o Pedro instituiu uma série de normas, uma série de regras que vieram a ser a Igreja Católica e posteriormente as igrejas cristãs evangélicas na sua cisão com a Igreja Católica, em que eles vão deturpar tudo aquilo que, toda a palavra de amor de Jesus, toda a missão de igualdade, de não materialismo. Então o que ele vai colocar que eles fizeram o contrário, e eles matam Deus com isso, por isso que eles colocam, por isso que ele coloca, Deus está morto. Ele morreu a partir desses conceitos dentro dessa questão dogmática. É um livro fantástico, você deve ler com atenção, com cuidado. É interessante você ler tanto Assim Falou Zaratustra, como o Et Homo, para poder entender. O Et Homo, aliás, foi escrito no mesmo ano que o Anticristo. E entender essa relação que ele vai estabelecer dessa discussão em cima de o porquê que ele diz que o dogma mata a figura de Deus, a figura de um criador. É óbvio que ele vai colocar, ele como pai do niilismo, ele vai colocar que esse criador ele não está de olho na gente, que não há essa construção colocada pelo dogma, que a gente está representando um papel dentro de uma peça maior aqui, e essa peça que se repete infinitamente dentro da ideia que ele colocou. Mas sim que nós estamos aqui por um criador, mas que ele não está mais... ele não está olhando para a gente. Ele nunca esteve. Ele nunca determinou essas regras. E foi criado um criador a partir da ideia de Jesus, dentro do conceito de Pedro, e como ele vai perpetuar isso, que nunca existiu desta forma. Ou seja, então ele está morto porque ele nunca foi. É muito interessante, é muito difícil você entender isso. Você precisa de algumas leituras para poder chegar à ideia. É óbvio, é muito difícil. Nietzsche é um autor que não é fácil de ler e de interpretar. Você precisa de várias leituras. Você precisa amadurecer isso, você precisa concatenar as outras obras dele. Mas em nenhum momento ele está querendo falar de um criador do universo, do protoátomo. Ele está falando de uma questão dogmática social criada por uma religião, criada pelo cristianismo. Então, quando ele defende e ele coloca o anticristo, é porque quem seria esse anticristo? O Pedro, o criador da Igreja Católica e de toda a ideia do cristianismo que virá a partir dele. Então, assim, o ataque dele não é a Jesus. O ataque dele é em relação ao que foi construído em torno de Jesus. Volta aqui, ele fala, o único cristão de verdade morreu na cruz, que foi Jesus. Foi o único cara que entendeu o que ele falou, que viveu pelo que falou e pagou pelo que ele falou. E ele não abriu mão em nenhum momento de agir diferente e de se relacionar de uma forma diferente com a sua crença. Mas o que foi feito a partir dele foi uma deturpação das suas palavras, foi criado todo um dogma que dominou parte do mundo, foi criado um Deus em torno disso que não diz nada para ele. Diz que caga regras que para ele não querem dizer nada.
que para ele a vontade dele é muito maior que a vontade desse Deus inquisitor, desse Deus cheio de regras, que ele não concorda com elas, e que para ele não fazem sentido. Entendido? O poema de hoje vai vir nessa ideia, me fascina muito esse conceito. Eu, por exemplo, as pessoas acham que eu sou ateu, né? Eu tenho bode, curto heavy metal e tal. Eu acredito que a gente está vivo dentro do universo, de uma criação muito louca, muito fantástica. Que eu não sei se ela programou a gente estar aqui agora conversando pelo YouTube aqui. Porém, é além da nossa compreensão. Mas eu também não acredito que seja um ser que veio aqui para me punir, para jogar um The Sims comigo no PlayStation 666, que vai determinar para mim quem eu devo amar ou não, quem está certo e quem está errado. A gente tem nossos conceitos de certo e errado dentro do que nós determinamos no nosso conjunto de iguais. Né? O Jethro Tull, no Aqualung, ele tem uma frase fantástica assim: então o homem criou Deus à sua imagem e semelhança e lhe deu plenos poderes, ou seja, a ele, Deus, mandar em tudo, enquanto ele, minúsculo, aqui estivesse. Ele quem? O homem. O Neil Gaiman trabalha muito com essa ideia, e várias obras, como eu falei no Valhalla lá esses dias, ou outros autores em filmes, que os deuses eles deixam de existir enquanto as pessoas deixarem de acreditar neles. Então, quando o Nietzsche diz que Deus está morto, é porque o homem segue regras ditadas por um Deus no qual ele não acredita mais nessas regras. Por isso que ele o tempo todo está quebrando essas regras. Por isso que ele vive esse conflito de viver sobre essas regras. Entendido? O poema de hoje é Entre Deus e o Diabo. O duelo primordial entre Deus e o diabo, na realidade, não existe, pois ambos são arrimo um do outro e precisam imensamente do seu paradoxo espelhado para o seu dogma e as suas para o seu dogma e as suas tragédias de suas hostes, sejam elas infernais ou angelicais, repletas de perdição e danação ou ascensão e redenção, façam sentido ou eco um ao outro. Mas se você optar por livre e espontâneo arbítrio, por acreditar apenas e somente em você mesmo, você está inevitavelmente sozinho, mas eternamente livre. Essa é a grande ideia. Como um arrombado que ligou o caminhão agora para funcionar aqui atrás, fazia tempo que isso não acontecia, que decidiu ligar o caminhão durante o final do vídeo do poema. Não tem nada a ver, isso é aleatório, a gente não tem controle sobre esse caos da vida. Né? A gente não tem controle sobre isso. E essa criação dogmática é para tentar dar uma explicação e dar uma sensação de controle que a gente não tem. O que você pensa sobre isso? Coloca aí nos comentários, fala para mim se você concorda, discorda, se você já leu a obra, o que você acha dela, se você acha que eu falei bobagem aqui. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu dislike, aciona o sininho, a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.